Vamos lá, galerinha, mais um exemplo básico aqui agora, um negócio mais simples, usual, dia a dia. Uma tabelinha de vendas aqui, e nela eu quero só distinguir qual o maior, no caso, qual é o máximo de vendas, qual o mínimo de vendas e qual a média de vendas. Depois embaixo eu coloquei dois exemplos aqui, maior venda e menor venda, para explicar a diferença entre essas duas funções e essas duas aqui. Tá? Então eu tenho aqui uma quantidade de vendedores com as suas vendas, então eu vou colocar lá igual ao máximo, vou abrir parênteses e vou selecionar a área. Tá? Lembrando que quando você vê numa função no Excel um intervalo escrito B4, 2 pontos, B10, ou seja, 2 pontos significa que é uma faixa, um intervalo de células, ou seja, de B4 até B10. Caso tivesse B4, ponto e vírgula, B10, você estaria incluindo somente duas células. Tá legal? Então aqui seria diferente. Então, eu quero fazer o intervalo daqui. Ah, mas Fábio, eu posso pegar um intervalo, outro intervalo? Pode. Vou segurar Ctrl, por exemplo, ó, e vai vendo que eu vou fazendo uma seleção esporádica, uma seleção aleatória no Excel. Posso fazer assim? Posso. Também pode. Se tivesse um intervalo desse tamanho, você poderia fazer. Mas nesse caso aqui, eu só quero isso. Então, dá um Enter. Tá? Mesma coisa para a função mínimo. Tá? Mesmo processo. Qual que é a diferença entre as duas? Bom, o máximo demonstra qual o maior valor da área. O mínimo, qual o menor valor da área. Só fazem isso, mais nada além disso. Preciso calcular a média. Poderia fazer lá a famosa igual soma. Eu vou abrir parênteses, fechar parênteses, dividir pela quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. É um jeito de calcular a média. Um outro jeito, igual soma, parênteses, seleciona a área, fecha parênteses, divido pela contagem dos valores existentes aqui. Também dá. Mas para que sofrer, sendo que eu tenho uma função que faz isso? Então, igual média, abre parênteses, eu seleciono o que eu preciso. Acabou a conversa. Tá? Agora aqui, já no caso, maior e menor. A diferença entre a função maior e a função máxima simplesmente significa esse casinho aqui, ó, que é o caésimo. Significa, eu quero saber qual o primeiro ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto maior valor. Nesse caso, neste exemplo dessa planilha, eu quero saber qual que é o primeiro maior valor. Então, eu vou selecionar a área e quero saber quem que é o primeiro maior valor. Obviamente, vai ser igual o do máximo lá em cima. Se eu colocasse o 2, por exemplo, aqui, ela indicaria qual que é o segundo maior valor. Certo? Então, nesse caso, vou deixar 1 por enquanto. E a menor venda vai ser o mesmo processo da mínimo. Menor. E o fundamento igual ao da maior. Certo? Ah, mas Fábio, qual a utilidade de eu fazer a máximo, mínimo, maior, menor? Na realidade é assim. Isso aqui a gente usa muito para tabela classificatória. Tá? Como assim classificatória? Ué, quem vendeu mais, quem vendeu menos, qual o primeiro veículo que atingiu X meta no mês, e assim vai. Então eu posso mudar aqui, ó. Tá? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, segunda, por exemplo, segunda maior venda, segunda menor venda, por exemplo. Então, em vez do número 1 aqui no caésimo, por exemplo, eu usaria o 2. Pronto, indica qual o segundo maior e qual o segundo menor. Beleza? E aqui para fechar com chave de ouro, todo mundo já conhece a funçãozinha soma, parênteses, seleciona a área, ou clicar no autossoma, clicar onde você quer o resultado, clicar no autossoma, selecionar a área que você quer, ou igual, soma, parênteses, clica onde você quer, coloca 2 pontos e clica na última. Então o processo que você vai trabalhar com essas funções, aí você que sabe, ok? Então aqui a gente tem o que? Bom, primeiro passo, função máximo, demonstra o maior valor de uma área, ponto final. Função mínimo, demonstra o menor valor. Função média, calcula a média de uma determinada área. Função maior, demonstra o maior valor conforme o caésimo definido. Função menor, define o menor valor conforme o caésimo definido.
e no caso função soma, que soma o intervalo que você precisa. Beleza, pessoal? Então essa aqui foi uma pequena introduçãozinha de funções básicas que a gente usa no dia a dia. Eu vou criar mais planilhas agora utilizando essas funções com porcentagem e assim vai, beleza? Daqui a pouco eu posto mais vídeos para vocês. Abraço a todos. Até a próxima.